Muito bom dia, só agora ligou o seu rádio. Seja bem-vindo às Manhãs 360. Em estúdio temos também Rita Tavares, jornalista da secção de Política do Observador. E no Direto ao Assunto é nosso convidado o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia. Sr. Ministro, começo por perguntar-lhe, a greve dos motoristas de matérias perigosas começa no sábado. O Governo já antecipou os possíveis efeitos desta paralisação? Como sempre, é a função do Governo antecipar os efeitos de qualquer conflito desta natureza. Por vezes tem mais capacidade de os antecipar de forma global, outras vezes nem tanto, mas julgo que com a experiência que existe e dada a natureza desta greve, não é uma greve global, não é uma greve por tempo indeterminado nem a todo o tempo, julgo que os efeitos serão efeitos claramente menos sensíveis do que nas últimas greves que vivemos neste setor. Mas ainda assim decidiu decretar os serviços mínimos. Como sabe, os serviços mínimos são uma responsabilidade. Vale a pena, porque sem falar muito disso, definir o que são os serviços mínimos. Nem todas as greves originam a necessidade de um serviço mínimo. A lei estipula quais são os setores, não tem a ver nem com as empresas nem com os sindicatos, tem a ver com os setores e com os efeitos, chamemos colaterais, que uma greve pode ter na vida dos cidadãos. E, portanto, setores como a saúde, setores como as áreas ligadas à segurança pública, como as ligadas ao transporte, ou a áreas que coloquem problemas do ponto de vista da segurança, essas, a lei estipula a possibilidade de haver a definição de serviços mínimos, que em primeiro lugar deve ser uma responsabilidade de quem convoca a greve, depois de acordo entre as partes, e só inexistindo esse acordo se entra numa fase, chamemos externa, o Governo, quando é um conflito na área do setor privado, uma comissão arbitral, quando é um conflito entre uma área administrativa e o Governo. Ora, neste caso, estamos na primeira situação, um conflito entre dois parceiros privados, a ANTRAN e o Sindicato dos Motoristas das Matérias Perigosas. Não avançaram com os serviços mínimos, mas foi realizada uma reunião, que aliás foi amplamente noticiada, entre as duas partes e o Ministério do Trabalho, neste caso a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, e não tendo sido possível encontrar um acordo concreto, houve, no entanto, uma posição genérica, nas palavras que eu tenho aqui citadas nas palavras dos sindicatos, um acordo teórico com uma proposta de greve de serviços mínimos feita pela ANTRAN, pelo empregador. O Governo reduziu a dimensão e neste momento os serviços mínimos estão localizados apenas em 3 segmentos muito precisos. A área da saúde, onde aliás houve um acordo afirmado das duas partes nessa reunião pleno, a área que tem a ver com toda a proteção civil, e obviamente que neste clima que estamos a viver isso era absolutamente imprescindível, e a área dos portos e aeroportos apenas ao sábado. E, mas o sindicato já disse que ficou estupefacto com esta decisão. Fico eu, que depois da assinatura dos sindicatos a dizerem que estão de acordo em teoria com a proposta da ANTRAN, que era mais avançada do ponto de vista de mais serviços mínimos que esta, e que só não puderam acordar porque não tinham capacidade de definir tecnicamente, então remeteram para o Governo essa responsabilidade. Aliás, o objetivo foi remeter para o Governo essa responsabilidade. Mas então porquê que o Governo não fez a definição do número de trabalhadores, o número de carros? Porque é isso que o sindicato contesta, é que os serviços mínimos não foram, digamos, especificados. O Governo não pode fazer isso, o Governo não é parte, o Governo não tem empresas de transportes de mercadorias, o Governo não é um sindicato. Mas não tem como referência ao período homólogo? A referência ao período homólogo está presente, e portanto a referência ao período homólogo, ou seja, o que é necessário assegurar nos períodos, naquelas situações que são muito minoritárias, necessidade de serviços mínimos, é o mesmo que no período homólogo do ano passado as empresas asseguravam, para não acontecerem situações de ruptura no aeroporto ou não existirem situações graves na área da saúde. Os sindicatos não têm razão na queixa que estão eu não a colocar entendo, por causa da questão do pagamento do trabalho suplementar, por exemplo. Não entendo, porque é muito claro desse ponto de vista o que é que acontece nos serviços mínimos. Quando há a definição de serviços mínimos, os trabalhadores têm direito à sua remuneração. Aqueles que forem escalados para os serviços mínimos, se for necessário, o despacho de serviços mínimos esclarece
de uma forma muito nítida que só há serviços mínimos se eles forem necessários, se não houver trabalhadores ou houver necessidade de fazer esse serviço, ou não houver trabalhadores que, por exemplo, não estejam a fazer greve, mas se for necessário, obviamente que os trabalhadores terão a sua remuneração. Nesta greve não ficará isso a nu, de que não ficará a nu de facto 100 horas extraordinárias as empresas não conseguem cumprir o trabalho que têm a fazer. Os serviços mínimos não são as horas extraordinárias. Exatamente por isso. Vamos ver se isso acontece. Agora, este setor é um setor que tem características específicas, dado o tipo de natureza de trabalho que é. Muitos dos serviços que são feitos pelos motoristas são serviços que têm uma duração que ultrapassa o período normal de trabalho. Por isso mesmo, por razões de racionalidade na gestão dos recursos das duas partes, o próprio contrato coletivo de trabalho, que está em vigor, que foi celebrado em 2018, prevê a existência de um pagamento especial, mesmo que não sejam feitas horas extraordinárias, são sempre pagas 2 horas extraordinárias, se a memória não me falha, assim, e está neste momento a ser rediscutido no acordo que já foi pré-celebrado. Sr. Ministro, há um mês o Ministro das Infraestruturas apelou aos portugueses para que se preparassem para esta greve. Tendo em conta que esta atual é diferente, tem contornos diferentes, e o período também é diferente, sendo prolongada, o que é que... Outra por tempo determinado, não é? Portanto, sim, essa foi exatamente. Uma das razões... Mas é diferente, aos fins de semana tem uma é diferente. Não põe em causa... Mas há razões para preocupação? O que é que o Governo está a cautelar ou aconselha que os portugueses acautelem desta vez? Está a acompanhar a situação. Não nos parece que, da avaliação que foi feita, que exista o risco de rupturas de abastecimento, e nas zonas onde teoricamente isso podia acontecer foi acautelado através dos serviços mínimos. No entanto, vamos acompanhar a situação e verificar se existe alguma perturbação. Sr. Ministro, porquê é que este conflito ainda não foi resolvido? Já assistimos e o Governo tem mediado as partes. Porquê é que ainda estamos com este impasse? Eu deixo essa leitura para os nossos ouvintes. Julgo que hoje em dia existem mais do que elementos suficientes para perceber porque é que este conflito se prolonga nesta época especial do ano. Mas isso cada um fará a sua leitura. Esta época especial do ano está a falar das eleições. Não sou eu que estou a dizer. Isso foi dito por representantes sindicais numa reunião e a transcrição dessa afirmação foi feita publicamente. E a sua análise qual é? Não comento essa situação. Julgo que já houve muitas situações que tornavam possível a celebração de um entendimento entre as partes. Ambas dizem que estão muito próximas desse entendimento. Um dos sindicatos que tinha aderido à greve anterior já aderiu ao novo contrato coletivo de trabalho, que será celebrado nas próximas semanas, creio eu. Portanto, podemos todos entender que todos temos que entender o direito a desencadear formas de luta. Agora, seria vantajoso que, de facto, depois do esforço que tem sido feito pelas partes e do empenhamento para além de tudo o que é razoável do Governo na mediação do diferente que existe, seria razoável que ele já tivesse ultrapassado. Julgo que sim. Neste momento, deixe-me perguntar-lhe, porque isto também é um assunto que tem sido muito falado, e já que está a falar em coincidências temporais, querer resolver ou querer, enfim, discutir, questionar a legalidade dos estatutos do sindicato é querer resolver na Secretaria o que não se consegue resolver de outra forma. Mas está a falar de quem? Estou a falar neste momento da DGERT. A DGERT não está a pretender resolver nada. Mas deixou passar, na altura da formação do sindicato, apesar de, agora, hoje em dia, o Ministério Público dizer que há ilegalidades nesses estatutos. Portanto, eu não vou comentar o processo que está no Ministério Público. Agora, há informação que se torna relevante e que, eventualmente, no momento de inscrição do sindicato há um ano e meio atrás, não era perceptível, mas não queria. O Ministério Público encontrou razões fundadas na lei e na informação que recolheu junto dos serviços do Ministério do Trabalho para desencadear esse processo. Quem o decide é um tribunal. Sim. E, portanto, não creio que o tribunal tenha razões de secretaria para tomar as suas decisões. As suas razões são fundadas na lei
e apenas isso. E depois, obviamente que quem quer formar um sindicato, se porventura tem segue caminhos que não são conformes com a lei, o mais que pode fazer, se o pretende fazer, é corrigi-las e criar uma nova estrutura adaptada. Vier a ser essa a decisão do Tribunal, que não sei qual será, se forem sanáveis, não sei a decisão do Tribunal, volto a dizer, as irregularidades, poderá saná-las. Se não forem saná-las, poderá sempre constituir uma nova organização sindical. O direito à organização sindical é um direito em Portugal muito consagrado na nossa. Vamos aguardar então por essa decisão do Tribunal. Só para encerrarmos o capítulo das greves, há mais uma que se aproxima dos trabalhadores da Ryanair, para o final de setembro. O Governo também está a contemplar os serviços mínimos? Não, deixe-me esclarecer mais uma vez, a área dos transportes é uma das áreas que eu há pouco referi, uma área crítica que admite serviços mínimos, mas a prática que tem existido e julgo que tem funcionado bem é que nesses setores um dos fatores que é levado em linha de conta é a duração da greve. Estamos a falar de uma greve de um dia. Portanto, não se aplica o que aconteceu em agosto. Creio que existiu já a reunião entre as partes, mas não creio que falávamos de uma greve de 5 dias num período particularmente crítico. Não é o caso agora, portanto, não vê necessidade de aliás, como já isso. aconteceu noutras situações. Sim. Muito bem. Há opiniões diferentes dentro do Governo sobre a lei da greve. Onde é que o Sr. Ministro se posiciona? É uma lei que não deve ser mexida, tendo em conta a sensibilidade, sobretudo à esquerda, que ela suscita? Não conheço opiniões diferentes no Governo, sinceramente, nem o Governo percebeu nenhum debate. O Ministro Cisa Vieira disse que era preciso repensar a lei da greve, o Primeiro-Ministro disse que não era preciso, bastava aplicá-la corretamente. Repensar uma lei não quer dizer que se esteja a pensar mudá-la. Então? Eu não posso falar pelo Ministro da Economia, mas há dois princípios que me parecem essenciais. Por um lado, é verificar se a lei, como nós mudar as leis quando é necessário mudá-las e não só porque existe um momento crítico, e depois nunca o fazer em cima desse momento crítico. São duas regras que portanto, não mexer na lei da greve. Não creio que neste momento não há nenhuma lei que esteja, nem a Constituição está imune a mudanças, portanto, mas não é o momento para mexer na lei da greve. Nenhuma lei sagrada do ponto de vista de não se poder mexer, mas não creio. Nós temos vivido na nossa democracia com maior ou menor sobressalto, mas temos vivido com um direito à greve que é muito generalizado. E se estamos hoje a falar destas situações é porque os últimos movimentos de conflitos que levaram a greves foram em setores particularmente sensíveis. Portanto, fora isso, vivemos numa situação de normalidade, com picos de conflitualidade, mas isso é próprio de uma democracia. Se não existissem, é que era a razão para estarmos preocupados. Passemos para a lei do trabalho, para a lei do trabalho, que foi ontem publicada em Diário da República. E que entra em vigor no dia 1 de outubro. Exatamente. Teme o chumbo do Tribunal Constitucional, já que há partidos que querem suscitar a fiscalização sucessiva da lei por causa do período experimental? Não, eu acho que ninguém deve temer a decisão do Tribunal Constitucional, mas estou muito confortável com a decisão e com os fundamentos que levaram o Governo a fazer esta proposta e a assumi-la como sendo uma proposta constitucional. Nós temos que ver, temos que ler esta situação como um todo, não olhar apenas para uma parte da fotografia, mas para a fotografia como um todo. Aquilo que foi proposto e aprovado e promulgado pelo Sr. Presidente da República, aliás com uma referência explícita a este ponto, tem a ver com uma situação específica de período experimental para os trabalhadores à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração. Portanto, que tem uma situação do ponto de vista objetivo diferente de outros trabalhadores. Se alguém aqui desta redação for seduzido para ir trabalhar para a concorrência, está numa situação objetivamente diferente de um trabalhador novo que entre para essa concorrência. Porquê? Porque traz consigo um património de experiência e curricular que quem inicia uma atividade não tem. E que por isso mesmo essas diferenças de situação objetiva, que já em muitos casos na nossa lei permitem períodos experimentais diferentes,
justificam que haja um tratamento diferenciado, que não é um tratamento que se diferencie ou que se afaste daquilo que acontece em grande parte dos países europeus, se afaste da diretiva europeia sobre período experimental, que fixa precisamente os 180 dias, e que, no entendimento do Governo e de muita gente, é um instrumento para promover a contratação duradoura. Porque nós sabemos hoje, e por isso é que eu falei de olhar para o retrato todo, o verdadeiro período experimental não é aquele que a lei consagrava, não era aquele que a lei consagrava, especialmente para os jovens ou para os desempregados de longa duração. O verdadeiro período experimental eram os contratos a prazo, que se prolongavam por vezes por anos. Ora, esses contratos a prazo foram reduzidos na sua duração e, principalmente, foram diminuídas as causas que permitem celebrar um contrato a prazo. Então, porquê é que acha que a esquerda contesta tanto esta lei? Mas terá que perguntar, se quiser perguntar... Nós conhecemos, a argumentação certo. da esquerda diz que isto vai, por exemplo, Eu fomentar a gostava precariedade. só, se me permite, corrigir um pouco a sua intervenção. Eu acho que sou uma pessoa de esquerda. Pelo menos é assim como me considero. E não Então eu contesto vou ser essa mais lei. precisa. Alguns o Bloco partidos, de Esquerda e o sim, PCP. Exatamente. Contestam-me, têm uma visão diferente da legislação laboral. Eu, pessoalmente, estou preocupado com a criação de emprego. Estou preocupado com a criação de emprego para os jovens à procura do primeiro emprego. Nós temos vivido e continuamos a viver uma situação difícil de integração no mercado de trabalho de forma duradoura por parte dos jovens e dos desempregados de longa duração, e este é um estímulo para os empregadores e para os trabalhadores terem um tempo um pouco mais longo dentro de um contrato duradouro, porque mais de 90%, eu estou a ser simpático, mais de 90% das entradas no mercado de trabalho vaziam-se através de um contrato a prazo, porque a lei permitia-o. Não era preciso nenhuma causa, nenhuma razão, trabalho sazonal, um pico extraordinário de trabalho. As empresas não precisavam nada, bastava escrever, eu ouvi muitos contratos, primeiro emprego, contrato a prazo. Ora, isso deixou de poder acontecer. O que acontece é que há um período experimental mais longo, era 90 dias, passa a 180 dias. Sr. Ministro, mas permite... houve negociações com a esquerda. O Sr. Ministro admitiu numa entrevista que estas alterações à lei do trabalho foram estudadas com a esquerda. Os contactos não resultaram em acordo. Acha que houve aqui uma má vontade dos partidos de esquerda, que na verdade não estavam, porque não estavam interessados em chegar a um acordo, porque esteve reunido com os partidos, efetivamente? Há uma leitura diferente. Este ponto é um ponto que nós sabíamos que não tinha um entendimento idêntico por parte dos diferentes partidos que criaram esta situação parlamentar. Muitos outros aspectos que estão nesta lei, eu diria a maioria, têm a ver, no que respeita nomeadamente ao combate à precariedade, têm a ver com debates e com construção de soluções que foram também discutidas e foram muitas delas até delineadas. Mas há pontos de honra, como a caducidade da contratação coletiva, que não... Esse ponto nunca esteve, desde o princípio, nos pontos de entendimento entre os partidos que fazem parte. Exatamente. Nunca esteve. Portanto, acha que inevitavelmente não se ia chegar a nenhum acordo sobre a lei de trabalho com a esquerda? Sabemos que os nossos ouvintes provavelmente não sabem o que é que nós estamos a falar. Portanto, eu sei que estamos a falar com pessoas que percebem, mas quem nos está a ouvir, há um ponto de divergência entre, nomeadamente, o Partido Comunista e também o Bloco de Esquerda e também, no caso sindical, a CGTP, e o Governo e também o Partido Socialista sobre a questão dos contratos coletivos. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda defendem que eles não devem estar sujeitos ao princípio da caducidade, ou seja, quando uma das partes já não se revê nesse contrato coletivo, pode denunciá-lo, depois tem um conjunto de procedimentos que agora, aliás, se tornaram mais exigentes. Esses partidos acham que não deve existir essa possibilidade. Uma vez celebrado um contrato, ele pode ficar quase eternamente, ou mesmo eternamente em vigor, mesmo que uma das partes já não se reveja nele. Ora, nós achamos que isso não é uma forma que incentive uma negociação coletiva e, portanto, que deve haver o princípio da caducidade, só que com muitas salvaguardas. Quando acontece uma caducidade da contratação coletiva, de um contrato coletivo, muitos dos direitos que estão consagrados nesse contrato coletivo passam para a esfera individual do trabalhador. Agora, nós não gostamos que isso aconteça. É algo que só deve acontecer no último dos casos. E por isso criámos um novo instrumento com uma comissão arbitral que vai decidir se um pedido de caducidade pode imediatamente avançar ou se as partes devem ter uma mediação. E basta uma das partes pedir essa mediação para que se faça uma mediação e esse mediador vai tentar chegar a um acordo. Portanto, essa divergência existe, como outras, são conhecidas.
Vivemos com essas. Vivemos com Ministro, elas. o tempo está quase a chegar ao fim. Obrigado. Acredita que o Partido Socialista vai ter maioria absoluta no dia 6 de outubro? Não é um assunto que me... Como já muita gente disse, e todos nós temos essa experiência, eu nunca vi no boletim de voto, pelo menos naquele que eu uso, um voto para maioria simples e outro para maioria absoluta. As pessoas votam nos partidos em que têm mais confiança ou que acham que estão em melhores condições. Isso não é importante, esse resultado eleitoral? O resultado eleitoral é sempre importante, mas os resultados eleitorais, usando uma expressão popular, são como aos melões, não é? Só se conhecem depois de abrir. Só depois de E as coligações também. E as coligações também. É evidente que há Mas o Sr. partidos Ministro já que fazem esteve num governo coligações. com a maioria absoluta, deixou-lhe má memória, como o Primeiro-Ministro disse recentemente. O Sr. Primeiro-Ministro disse que os portugueses Têm má não memória têm... das maiorias absolutas, a do PS também. A maioria absoluta que o PS teve muitos fatores positivos. Eu não considero que a memória que os portugueses têm desse período seja principalmente ligada ao facto de existir uma maioria absoluta, mas foi nessa maioria absoluta que o mundo viveu, durante essa maioria absoluta que o mundo viveu a maior crise financeira desde as primeiras décadas do século XX, quase há 100 anos. E, portanto, ainda assim, o Partido Socialista ganhou as eleições depois dessa maioria absoluta, ainda já que Sem maioria absoluta, mas foi um caso raro. O partido que estava no governo durante a crise financeira, a chamada grande recessão, e que ganhou as eleições. De qualquer maneira, os efeitos já disso. se sentiram a seguir a Não 2009. diga isso. A maior quebra do produto que nós tivemos nos últimos anos, uma das maiores, a segunda maior, foi precisamente a 2009. No ano das eleições. Estamos mesmo a terminar. Já anunciou... Era haver mais tempo. Era haver mais tempo, precisávamos de mais sempre meia assim. hora. Já anunciou que não quer voltar a integrar um governo. O que é que pensa fazer a seguir? Não sei. Já tenho idade para ir para a reforma. Portanto, mesmo depois das alterações que foram introduzidas e que eu tive responsabilidade nelas na idade da reforma, mesmo assim já atingi essa idade. Já atingiu o tempo. E, portanto, esclareço que não tenho direito a nenhuma subvenção. Essa lei da subvenção dos cargos políticos já foi revogada, e eu que, apesar de ter 20 anos de exercício de cargos de governo ou deputado, não tenho direito a nenhuma subvenção. Portanto, para os ouvintes ficarem esclarecidos, a lei está revogada e só tem direito a ela quem já tinha no momento, em 2005, quando ela foi revogada. Portanto, vou fazer aquilo que a vida me proporcionar, mas não será nada na primeira linha da vida política. Nem partidária. Nem partidária. Nem como conselheiro para o futuro governo. Conselheiro, essa figura não está prevista na Constituição. Essa é seguramente uma coisa que não farei. Os ingleses têm uma expressão que eu vou traduzir, que é o condutor do banco de trás. Aquele que no banco de trás está a dar indicações. Isso não farei. O Ministro do Trabalho... Essa ambição. Não. O Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, o nosso convidado do Direto ao Assunto das Manhãs 360. Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar na Rádio Observador.